Aproveite agora, se inscreva no canal GDA Guerreiros da Aliança. E a palavra de hoje é o meu alicerce, o tema da palavra de hoje. E ela se encontra em Mateus 7, do 24 ao 29. Então vamos ler. Os dois construtores. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Amém? Amém. Essa palavra também, ela está na Bíblia, em Lucas, do 47 ao 49, onde ele frisa essa parte só do fundada na rocha ou fundada na areia. E o que é um alicerce? O alicerce ou a fundação? É aquilo que você... é a base para a sua construção. Construção de casa, construção de um prédio, construção de um galpão, como esse que nós estamos. É a base, é a fundação. Se ela não estiver da maneira correta, na profundidade correta, qualquer coisa que seja construída sobre ele, sobre esse alicerce, ele cai. Ele não tem segurança. E isso não é visto ao olho nu. Porque as duas casas, nessa parábola que Jesus fala, foram construídas da mesma maneira. Ninguém sabia que uma estava findada na rocha e a outra estava na areia. O exterior delas era igual. A gente só soube que elas eram diferentes quando veio a tempestade, quando veio a adversidade, quando veio a inundação, quando veio o vento forte. Aí nós soubemos que uma foi findada na rocha e a outra não tinha esse cuidado e foi levada. Nessa passagem, né, que eu estudei, Mateus ele escreve isso para os judeus. E por isso eu creio que no final fala, né? Eles ensinavam como quem tinha autoridade, não como os escribas. Isso é um particular de Mateus, aí nessa passagem. Porque ele quis mostrar como Jesus tinha autoridade na palavra. Mediante as outras pessoas, mediante as pessoas no templo, Jesus tinha autoridade, mesmo sendo pouco conhecido, mesmo ele sendo filho do carpinteiro. De onde vinha essa sabedoria? Era isso que intrigava as pessoas naquela época. E Mateus frisava isso nesse versículo. Ele fala que o primeiro homem, né, o homem sábio, ele cavou até encontrar a rocha. E é isso que eu quero que vocês se atentem neste momento. Porque todo mundo fala nessa passagem que a rocha é Cristo. Em várias passagens na Bíblia você vê sobre isso, que Cristo é a rocha, que Cristo é a nossa rocha. Mas aqui eu queria que vocês se atentassem em que ele fala que ele cavou para encontrar essa rocha. Então, Cristo é a rocha, amém. Mas a profundidade disso
Ele é a nossa rocha quando você realmente vai a fundo, quando você realmente busca Ele, quando você realmente tem relacionamento com Ele. Findada na rocha, findada no relacionamento. Aqui eu faço uma comparação com o bambu. O bambu, para ele ficar firme, ele cresce antes de aparecer por 5 anos para baixo. Ele fica 5 anos criando raízes, criando caminhos dentro da terra, para daí depois ele vir para fora, para que nenhum vento, para que nada possa derrubá-lo. E é isso que a pessoa sábia, ela faz quando ela edifica a casa dela na rocha, que é o Senhor. Ela se afunda no relacionamento, ela se entrega nesse relacionamento, ela vai fundo, não importa o tempo. Ninguém está vendo o que você está fazendo, porque esse relacionamento, esse fundamento, essa coisa de você buscá-lo, ninguém vê. Ninguém vê que o bambu ficou 5 anos lá e aí você vê, sei lá, quantos metros de bambu para cima. Ninguém sabe o que ele passou. Ninguém sabe o que você passa no seu secreto com Deus, que é o que faz você realmente ficar firme, porque vem a tempestade, vem os dias maus e vocês permanecem. Deus, Ele quer que você continue mantendo esse relacionamento. Ele aqui, Jesus, Ele também fala nesse evangelho, dividindo as pessoas em 2 grupos. Então nós pertencemos a 2 grupos, a um grupo na verdade, mas Ele dá 2 grupos e você escolhe qual grupo você quer pertencer. Ele compara aquele que edificou a casa na rocha ao sábio. Ele fala que quem edifica a casa na rocha é sábio, e quem não edifica a casa na rocha, quem constrói na areia, é tolo. Então nós somos tolos ou somos sábios? Não existe meio termo, por isso que a palavra diz que aquele que fica em cima do muro não é nada para Deus. Ou você é tolo ou você é sábio. Você não existe no meio termo. Então, para aquele que ainda está querendo se firmar, achando que ainda há tempo, não há mais tempo. Você tem uma opção, que é se findar a Cristo e usar de sabedoria. Ele coloca aqui que o alicerce nessa passagem são as minhas palavras. Por quê? Pois quem escuta estas minhas palavras e as pratica, aqui ele fala que você precisa praticar as palavras que ele diz, não é simplesmente escutar, porque ele fala depois que quem escuta e não faz nada é o tolo. Então quem escuta e as pratica é sábio. Mas eu não sei como praticar, eu não entendo o que Deus quer de mim, eu não sei o que Ele quer. Começa abrindo seu coração para Ele e deixando Ele falar. Deixando Ele falar. Mas eu não escuto Ele, então fica em silêncio. Mas dedica um momento a Ele. Não importa se é no silêncio. O que importa é você realmente parar e dedicar esse tempo para Ele. Você tem que parar o que está fazendo e olhar para essa situação e olhar para Ele. Em Isaías 28:16, eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma pedra preciosa, angular, para estabelecer bem o alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Por isso Ele é a rocha. Por isso que quem crê nele não perde as esperanças. Por isso que quem está com Ele, pode vir o vento que for, não cai. O casamento pode estar naquela tempestade, não separa. Não tem motivo para deixar com que o inimigo haja dessa forma, para que deixar com que o inimigo venha e destrua, porque vocês não têm que temer. Porque quem crê nele tem a força, tem a resiliência, sabe como lutar, tem as armas certas.
Mas quem não escuta, quem não quer se dedicar, não quer perder tempo, entre aspas, esse sim, o vento vem e leva. E Deus tem para nós é isso. Ele quer que nós nos estruturemos e fiquemos firmes, independente das situações do nosso trabalho, independente das situações com os nossos pais, independente das situações na escola, não importa a adversidade. Deus, Ele é o Deus que está com você aonde você estiver. Ele não se importa com os seus erros, com o seu jeito. Ele só quer que você esteja com Ele e feche com Ele. Ele sabe que o que você precisa mudar é Ele que vai mudar, não é você que vai conseguir fazer as coisas sozinho. Mas Ele quer que você dê a oportunidade dele te moldar à maneira dele. Porque quando a gente dá a oportunidade de ser quebrado por Ele, não dói. Por mais que a gente ache que esteja sofrendo, é uma dor muito mais suportável do que se fosse o mundo batendo em nós. Deus não quer que a gente apanhe do mundo. Se for para bater, Ele quer bater. Ele não quer deixar outra pessoa aterrelar em nós. Ele quer que a gente sinta-se cuidado por Ele, sinta-se amado por Ele. Mesmo quando a gente acha que a gente só está levando na cabeça. Mas a gente não está levando na cabeça. Às vezes a gente tem que parar de ser teimoso. Às vezes é a gente que tem que realmente dar o braço a torcer. Às vezes é a gente que realmente tem que pôr o pé no freio. Eu não sei o ímpeto de cada um, eu não sei a vida de cada um, mas Deus tem um tratar com vocês. E vocês sabem as áreas que vocês precisam melhorar e as áreas que vocês sabem que Deus tem que melhorar em alguém. Mas não adianta orar por alguém se Deus não fizer a obra em você primeiro. Deus, Ele quer que a gente construa a nossa casa nele, se alicerce nele, para que possamos enfrentar todos os problemas e tenhamos condições de ajudar aqueles que ainda não estão nesse alicerce. Vou falar algumas passagens aqui onde ele reforça essa palavra. Em 1 Pedro 2, do 1 ao 10, ele nos coloca como pedras vivas. Nós somos pedras vivas. E quando nós somos a imagem de Cristo, nós somos pedra que ajudamos as pessoas a alavancar. Nós somos pedras que ajudamos as pessoas a serem impulsionadas. Elas sobem por cima da gente e chegam aonde precisa. Mas quando nós não somos como Deus quer que a gente seja, nós somos pedras de tropeço. Nós somos aquela pessoa que derruba o outro. Nós somos aquela pessoa que não deixa o outro progredir. Então, Deus nos coloca como pedras vivas, como nós nos assemelhamos a Ele. E Ele quer que nós sejamos realmente ponte para as pessoas, não tropeço. Não que a gente fique embarreirando a vida dos outros. O Senhor quer que realmente a gente ajude, como nós somos ajudados. Em 1 Coríntios 3,11, ele também fala sobre a pedra. Em 1 Coríntios 10,4, ele fala: e bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Por isso que Ele é a rocha. E o que você usa? Para que serve esse alicerce? Por que é importante você ter essa base forte? Para você começar a construir. Como é que você vai começar a construir? A sua vida, o seu relacionamento com o Pai primeiro. Para depois você partir para o relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. E aí começar a construir a sua família. E aí começar a construir o seu relacionamento com os seus filhos. Então, esse alicerce é para isso, para você construir. Construir, então, o seu relacionamento com o Pai, o seu relacionamento na sua casa e depois o relacionamento ao redor. E isso vai te ensinar
Deus vai te ensinar a forma que isso tem que ser construída. Porque você tendo a base que é Ele te direciona. Ele fala como é ser esposa, como é ser filha, como é ser mãe, como é ser marido, como é ser filho, como é ser pai. Ele vai te dar a direção. Então você tendo o alicerce, você começa a construir a casa e Ele te dá a forma como ela vai ser feita. E aí você começa a praticar isso. E não apenas ouvir, igual eu falei. Você vai pro seu canto de oração, e aí você escuta pregações, e aí você fala com Deus, e aí de repente Ele fala com você. Só que não basta ouvir o que Deus tem falado contigo, você tem que executar. Você precisa colocar em prática os planos de Deus na sua vida. Você precisa pôr e crer que os planos dele são maiores do que os seus, e que você é capaz de fazer o que Ele quer. Mesmo que parecemos pequenos, mesmo que a gente ache que não dá conta, Deus sabe do que somos capazes. E Ele nos capacita o quanto Ele quer, da maneira que Ele quer. A gente precisa ser prudente. Como eu falei, Ele dividiu o povo em prudentes e insensatos, em sábios e tolos. A gente tem que parar de ser insensato. A gente tem que realmente andar na prudência, andar na visão dele, andar vigiando, andar orando, andar jejuando, andar cuidando dos nossos passos e de quem está ao nosso redor. A gente tem que realmente vigiar, porque esses dias são difíceis e as pessoas ao nosso redor, ao nosso lado mesmo, estão em dias difíceis. E a gente tem que ter sabedoria para lidar com essa situação. Se o outro não tem, você tem que ter. Não cabe você exigir do outro, cabe você começar a fazer. Deus quer que você tenha atitude de se render e pagar o preço. Porque às vezes a gente está disposto a pagar o preço pessoas que são próximas e dependentes de nós. Mas às vezes a gente acha que não precisamos pagar o preço por aquele que já deveria estar cuidando da sua vida, já tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Mas Deus quer que você esteja disposto a pagar esse preço por quem está ao seu lado, por quem ainda não sabe o que quer. Então se fortifique para que você consiga ser o que Deus quer de você. Eu sei que é difícil, parece que falando assim, Deus está cobrando da gente algo. E Ele não está cobrando. Ele só quer que você faça o que você veio para esse mundo para fazer. Ele quer que você o conheça e espalhe quem Ele é. E você só vai espalhar quem Ele é se você for o que Ele quer que você seja. E o seu relacionamento com Deus, o quanto você se finda, o quanto você se aprofunda, é que vai te transformar. E aí você não vai sentir mais as dores que você tem sentido. Porque essas dores são a sua carne que está machucada. Não é Deus que está te machucando. Mas as pessoas fazem isso comigo. Mas não é Deus que está mandando ela fazer isso. Você se machuca porque o seu relacionamento com Deus ainda não é forte o suficiente. Porque à medida que você deixa Deus te tratar e te cuidar e te curar, você não se machuca mais com as pessoas. Você se machuca quando você não faz algo para Ele. Quando você deixa de fazer as coisas para Ele. O que os outros não fazem para você, ou o que os outros fazem para você, não importa mais. Porque a base do seu relacionamento é Ele. Ele é o que você precisa. Ele é o que você precisa. Em 1 Samuel 2,8, os alicerces da terra são do Senhor, e Ele estabeleceu o mundo sobre eles.
colocou as coisas, porque Ele quis, e sobre Ele. E é esse fundamento que Ele quer trazer para nós, porque somos criação dEle. Então Ele já colocou um alicerce em nós, que é o Espírito Santo. Nós só precisamos ativá-lo o tempo todo, para que essa base nunca caia, essa base nunca se desfaça. Nós temos Ele conosco o tempo todo. Então nós precisamos continuar isso, de se aprofundar na palavra, de vivenciar a palavra. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus não há crescimento, não há evolução, não há conquista. O que Deus trouxe para mim nessa noite é que as nossas práticas diárias, o nosso dia a dia, tem nos tomado o tempo dele, tem nos deixado atarefados demais, tem nos deixado preocupados demais, tem feito com que a gente não olhe para ele com a importância que ele precisa, que ele quer ser olhado. E é como eu falei, as coisas do mundo, elas nos machucam, elas nos agridem, e Ele veio para nos curar, e Ele veio para nos restaurar. E as coisas do mundo também nos atraem, porque a gente fica se apegando ainda a coisas, querendo coisas, sendo que o reino, isso sim é eterno. Então às vezes a gente se preocupa com o conforto, com aquilo que a gente gostaria de ter, com a casa que a gente quer, do jeito que a gente quer, com aquele sofá. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei quais são os seus sonhos. E eu não estou dizendo que você não tem que sonhar isso, porque Deus ele tem o melhor para nós, com certeza. Mas o seu fundamento não pode estar nessas coisas, no que Ele vai dar, no que Ele vai fazer, no que Ele pode fazer. Mas o seu fundamento tem que estar nele, somente nele. E o que Ele é para você? Ele não é só alguém que te dá coisas. Ele é o amor. E esse amor é incondicional. E se nesse amor não vale a pena para você, que é isso que Ele tem para te dar, então realmente você precisa ir a fundo e conhecer quem Ele é. Porque o amor de verdade é isso que faz você querer mais e mais dele. É isso que vai mostrar para você que não vale a pena outra coisa, que a rocha, que é Cristo, é isso, é relacionamento, é amor, é se sentir amado, se sentir aconchegado, é saber que você tem para quem correr, é saber que você tem para quem contar suas alegrias. Porque a gente acha que a gente só tem que falar dos problemas para Deus. E Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele está ali para comemorar com você as suas vitórias. Ele está ali para festejar com você as suas conquistas. Ele não está ali só para escutar os seus choros, só para ver os seus lamentos, só para ver as suas lutas. Não. Ele é o Deus que te fez vitorioso, vitoriosa. Ele é o Deus que quer você alegre, só pelo fato de você existir e acordar. Ele é o Deus que quer que você se sinta livre, porque hoje somos livres nele. Nada te prende, nem o teu passado, nem o que você fez, nem as coisas que você está pensando agora. Nada te prende, porque você é livre nele. E Ele quer fazer você voar nessa liberdade. Quando você encontra nele as respostas para as suas coisas, não importa mais. Não importa os problemas, não importa
as situações adversas, pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for, você não vai cair mais. Você não vai nem tremer mais, porque as suas estruturas não são abaláveis. Mas você precisa estar afindada. Você precisa estar afundada nele, mergulhada nele. E é difícil. A gente acha que orar, se eu pudesse ficar só orando, eu ficava só orando. Você já experimentou ficar um dia só orando? Já experimentou abrir mão do que você tinha que fazer só para orar? Só para falar ou só para escutar? Eu não sou ninguém para falar o que você deve fazer ou deixar de fazer. Eu sou só alguém que estou aprendendo a conhecer mais de Deus e que eu quero mais e mais me relacionar com Ele, porque por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já passei, nesse último ano principalmente por causa da Raquel, eu vi que nada vale mais a pena do que você se entregar para Ele e deixar as coisas na mão dele. Porque quando a gente está impossibilitado de fazer, só Ele pode. E essa fé em nós, ela tem que ser crescente. Você não pode retroceder. Você já viu tantos milagres que Deus fez na sua vida e muitas vezes você não crê. E muitas vezes você acha que dessa vez não vai acontecer. Não existe dessa vez para Deus. Não existe agora Deus não vai agir. Ele sempre age. Ele sempre faz. Independente do seu achismo, Deus é quem Ele é. E é por isso que o seu relacionamento com Deus, ele tem que ser inabalável. Porque as pessoas podem falar na sua cabeça, mas você serve a um Deus e você está aí nessa situação. Você serve a um Deus e nada muda na tua vida. Você serve a um Deus e você sempre fica assim, pedindo, falando, não sei o quê. Não importa o que as pessoas veem. Você é o bambu que está sendo enraizado. Quando você explodir, as pessoas não vão nem ver para onde você vai, porque você vai tão alto que elas não vão nem enxergar onde você está. Então não se preocupa com esse processo que você está passando. Não se preocupa com as raízes que você está criando. Continua nisso. Permanece nisso. Vai crescendo por debaixo da terra. Deus não fez você para ser visto por todos. Deus fez você para ser visto por Ele. Às vezes a gente acha que a gente tem que aparecer, que Deus tem que ver, que as pessoas têm que ver o agir de Deus através de nós, e só vai ver se a gente fizer algo grandioso. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer só que a gente seja o que Ele quer. Se isso vai refletir no outro, amém. Mas se não vai refletir, é o seu crescimento com Ele, é o seu relacionamento com Ele. Se alguém ficar te acompanhando, a gente fala agora, né, WhatsApp, Facebook, status por status. Você posta alguma coisa, a pessoa vê. Você faz alguma coisa, a pessoa vê. Você vai não sei o que, a pessoa vê. Mas do seu lado a pessoa não tá. Ela só fica te assistindo ali, ó. Não importa. Deus sabe que tem trocentos olheiros ao seu redor. Mas o único que te olha e cuida de você é Ele. E é só para Ele que você tem que crescer. E é só para Ele que você tem que mostrar quem você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus, Ele não é um pai que cobra. Deus, Ele não é um pai que exige de você nada. Deus, Ele é quem Ele é. Pai que te reconhece. E Ele reconhece todos os seus esforços, por mais pequeno que seja. Às vezes você acha que você não fez nada. Para Deus já fez muito. Porque Ele olha detalhes.
São os detalhes que fazem você ser quem você é. E nessa palavra que Deus tratou comigo, que a busca, esse alicerce que Ele é, nunca vai ter fim. Que a gente precisa continuamente estudar a sua palavra, vivenciar a sua palavra, escrever as coisas, as experiências que Deus te dá, sabe? Valorize cada coisa que Deus fizer na sua vida, para você não se esqueça quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará. Porque o apóstolo até falou assim, que ele pediu para mim terminar de uma forma, né? Ele não descuida de nós. Ele é aquele que sempre cuida de nós. E Ele manda dizer para você que está aí nos assistindo, que o seu alicerce sou eu. O seu alicerce sou eu. Nada mais, nem ninguém. Não se apoie em outra coisa, em outra pessoa. Eu sou o seu alicerce. Eu estou aqui para você. Não se deixe enganar. Não ache que já está bom do jeito que está. Eu sempre tenho mais. E é o que o apóstolo fala. Aqui a gente está no arroz com feijão, vamos dizer assim, né? E ele dá estudos que vão além. Então tenha fome. Seja faminto. Seja despojado com Deus. Se entregue para Ele. Descubra quem Ele é. Se prontifique para Ele. Seja disposto e disposta para ser o que Ele é, para fazer como Ele quer. Mesmo que isso te gere conflitos internos, Deus, Ele vai resolver as coisas. Porque os conflitos não são para desentendimentos. Os conflitos de Deus são para crescimento. Tudo que vem de Deus é para o seu crescimento. Você não passa por luta nenhuma que não seja para você aprender algo com isso. Tudo que Ele permitiu você passar é porque Ele quis que você refletisse em algo. Mesmo que você não entenda até hoje coisas que você passou, Ele sabe por que você tinha que passar. Ele permitiu. E Ele diz que Ele é o teu alicerce. Então creia nessa palavra. Vivencie essa palavra. Dê créditos a essa palavra. Porque todos os dias Ele quer te entregar para você tesouros do céu. Porque é o que vale nessa terra. É aquilo que vem do céu. Não é aquilo que a gente pode comprar. Não é aquilo que a gente pode plantar. Não é aquilo que a gente consegue fazer. Mas é aquilo que Deus nos dá. E a palavra é aquilo que vai nos alimentar e vai nos tornar sábios, prudentes. Se aprofunde na palavra de Deus e cresça com Ele todos os dias. Essa é a palavra dessa noite. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Para você que acompanha a gente, você pode estar ofertando no ministério. Vai aparecer o Pix para você, vai aparecer o QR Code. Nós agradecemos cada um de vocês que tem compartilhado, que tem se inscrito no canal e que tem nos acompanhado e nos ajudado a crescer com esse ministério. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma semana de paz e que você tenha uma semana onde Deus realmente será o teu alicerce, como Ele é. No nome de Jesus. Fica na paz.